Muito bom dia, esse é o Refil, eu sou Arthur Gubert e hoje é terça-feira, dia 26 de agosto de 2025. E no programa de hoje vamos dar uma olhada nessa projeção da revista Politico. 5 guerras que podem acontecer nos próximos 5 anos. Mas também vamos falar de paz, porque saiu a lista da Institute for Economics and Peace dos 5 países mais pacíficos em 2025. E do Washington Post vem a explicação de como funciona a escolha de um prêmio Nobel da Paz. Para fechar, sobrevivencialistas já estão se preparando para quando a inteligência artificial vier aniquilar os seres humanos. E quais são as cidades do Rio Grande do Sul com o maior número de devedores? Tudo isso no programa de hoje para você começar o dia cheio de assunto. Mas antes, deixa eu fazer o refil do meu café. Já sabe, né? Ali na descrição do episódio no Spotify ou no YouTube tem o link para você ir direto para a página de assinaturas da Ol Bruder e usar o cupom REFIL, exclusivo para ouvintes, e ter desconto na sua assinatura mensal. Bueno, vamos embora porque esse assunto é bacana demais, né? 5 guerras que podem acontecer nos próximos 5 anos. Essa é uma projeção da Politico. A Politico é a maior publicação sobre geopolítica, política internacional, é uma revista americana. E esse artigo me chamou a atenção porque ele tem uma profundidade bastante interessante e elencou conflitos que muitas vezes passam desapercebidos, né? A gente olha bastante para a Rússia, a gente olha bastante para os movimentos dos Estados Unidos. Mas olha aqui, o conflito mais provável de acontecer nos próximos 5 anos, segundo essa publicação, é Índia versus Paquistão, a fronteira nuclear mais instável do planeta, especialmente na região da Caxemira, que está em disputa, tanto por Índia quanto por Paquistão, desde 1947. Apesar de algum cessar-fogo, né? Nesse tempo todo, teve conflito em 47, em 65, em 71, em 99. E o lance todo é que agora o negócio tá mais quente do que nunca. E os dois países possuem bombas nucleares. Então, o medo desses analistas é que um ataque terrorista, uma decisão mais, digamos assim, espalhafatosa de algum desses países pode resultar num conflito bastante perigoso naquela região. Ainda na Índia, tem China contra Taiwan, considerado o teste definitivo para o século XXI. Vou trazer um pouco de contexto histórico aqui, porque Taiwan nunca foi governado pela China, mas, a China não concorda. Para eles, Taiwan é parte do seu território. E nesses últimos anos, a China fez vários movimentos indicando que, eventualmente, iria fazer uma tomada à força daquele território. Seja com exercícios militares, embargos políticos. O fato é que Taiwan é um local importante tanto para a China, que tem vasto território logo acima e que domina aquela região ali do Pacífico Asiático, quanto para os Estados Unidos, que acaba sendo o maior parceiro indireto de Taiwan. Então, um conflito por ali seria mexer num pote cheio de coisa fedorenta dentro. Misturar Estados Unidos com China num conflito militar não me parece uma boa ideia. Agora sim, temos Rússia. Rússia contra os estados bálticos, especialmente Estônia, Letônia e Lituânia. São países pequeninos na fronteira com a Rússia, que fizeram parte da União Soviética até 1991 e desde então já são membros tanto da OTAN quanto da União Europeia. O medo é que a Rússia faça algum movimento para buscar de volta esses territórios, porque o Putin já falou, né? Que o maior erro, a maior catástrofe geopolítica da história foi justamente o fim da União Soviética. E aqui tem um ponto interessante. Os analistas de conflito da Politico acreditam que a Rússia não faria um ataque direto, mas sim simularia uma situação onde fosse necessário um resgate. Por exemplo, tem um ônibus cheio de russo que é, entre aspas, sequestrado dentro de um desses 3 países aí, Estônia, Letônia, Lituânia, e aí o Trump precisa entrar com seu exército para resgatar, ou seja, uma desculpa para agir militarmente no país. O quarto lugar dos 5 conflitos mais prováveis de acontecer nos próximos 5 anos, de novo aqui, na Ásia, Índia contra China, em um conflito esquecido na região do Himalaia. Aquelas fronteiras ali foram definidas pelos ingleses em 1914 e desde então tem treta. Inclusive em 2020, dezenas de soldados morreram num combate
corpo a corpo, sem arma de fogo, entre China e Índia. É o dragão chinês contra o elefante indiano. E desde então os exércitos estão ali, frente a frente, em postos avançados. Qualquer grito mais alto do lado de cá ou do lado de lá pode significar um conflito sem precedentes. E pra fechar, a guerra que nunca acabou, né? Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. Apesar do armistício em 1953, nunca houve um tratado de paz entre as duas Coreias. E a península segue dividida. Ao norte, Kim Jong-un, ditadura militar comunista e nuclear. E ao sul, uma democracia tecnológica aliada dos Estados Unidos. E o Kim Jong-un vem usando, né, esse arsenal nuclear como um escudo de sobrevivência já há bastante tempo. E aquela região ali, de fronteira entre os dois países, é uma das mais instáveis do mundo, justamente por conta dessa disputa que nunca acabou. A história mostra pra gente que guerra raramente acontece porque alguém quer, né? Mas sim porque alguém erra, uma pressão interna, né? Falhas de cálculo vão empurrando os países pro confronto. E nos próximos anos, o mundo vai observar essas 5 regiões com atenção. Fronteiras tensas, líderes determinados e arsenais perigosíssimos. Verdade é que a gente nunca teve num momento tão perigoso para guerras, desde a Segunda Guerra Mundial, como agora. A gente vai torcendo para que não aconteça nada, né? Mas olha, confesso que não tô tão otimista assim. Vamos falar de paz agora, tá? Porque tá parecendo artigo de luxo, né? Paz e tranquilidade. Mas alguns países são exceção, né? A essa regra de brigas e instabilidades. E o Índice Global da Paz de 2025, elaborado pelo Institute for Economics and Peace, mostra um planeta mais a ponto de explodir do que em qualquer outro momento desde a Segunda Guerra, como eu falei agora há pouco, né? Mas alguns países vão no caminho oposto. E no topo da lista, mais uma vez, está a Islândia, país mais pacífico do mundo desde 2008. E olha que interessante, eles não têm exército. E justamente a ausência de forças armadas, a baixa criminalidade e a confiança comunitária que criam esse cotidiano de paz, em que andar sozinho à noite ou deixar os bebês dormindo no carrinho do lado de fora do café é completamente normal. E o país alia esse ambiente de segurança a políticas de igualdade de gênero, de igualdade social, né? E a um forte sistema de bem-estar geral para todo mundo, com todos os serviços inclusos. E entrega esse modelo de estabilidade que já parece bem natural aos islandeses. Em segundo lugar tem a Irlanda, agora na Europa mais ao sul, né, que foi marcada por vários conflitos no século XX, né, e hoje ocupa a segunda posição da lista dos países mais pacíficos. A neutralidade militar, a opção pela diplomacia, tudo isso faz parte da identidade do irlandês, além de ser um país extremamente hospitaleiro. É muito bacana, não sei se você já foi pra lá, mas fica a dica, estamos falando da Irlanda, né? Da República Irlandesa, aquela que não faz parte do Reino Unido. Essa é a Irlanda do Norte. Em terceiro lugar tem a Nova Zelândia, que vamos lá, né? Favorecida porque é uma ilha boiando no meio do Oceano Pacífico. Mas não é só a geografia que protege. Ela tem uma das legislações mais rigorosas do mundo com relação a porte de arma. Tem uma confiança generalizada, né? Nos sistemas sociais e também nos seus vizinhos, porque lá ninguém tranca a porta de casa. O ritmo mais lento de vida e a valorização do contato com a natureza completam essa equação da tranquilidade. Em quarto lugar vem a Áustria, que sustenta sua paz com base na neutralidade constitucional. Em vez de compromissos militares, o país vem fazendo há muito tempo investimentos, principalmente em educação, saúde e seguridade social. Isso é muito interessante porque faz com que as pessoas sejam mais educadas e mais saudáveis e confiem no Estado para entregar os serviços básicos. Então tu vê bicicleta sem cadeado, casa com a porta aberta e todo mundo vivendo em muita paz e tranquilidade. E o único representante que não é europeu é Singapura, que está em quinto lugar, né? Tem um modelo de estabilidade diferente, é uma cidade-estado, não é exatamente um país, né? E eles mantêm altos gastos militares, mas compensa isso com um rígido sistema de segurança interna e quase nenhuma ameaça de conflito.
A vida urbana noturna transcorre sem medo em Singapura e a ordem social gera uma confiança mútua que é rara em grandes metrópoles. Muito interessante. Qualquer um desses aí, se você quiser se mudar, tá valendo, pelo menos pela segurança. Essa semana o Trump voltou a falar sobre ser merecedor do Prêmio Nobel da Paz. 4 presidentes americanos já levaram, tá? O Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter e o Barack Obama foi o último, né? E o Trump acha que merece estar nessa lista, especialmente agora que ele virou o mediador de conflitos de Ucrânia ao Oriente Médio. Mas como é que funciona essa premiação? Bueno, essa matéria do Washington Post dissecou bem certinho e eu vou trazer aqui pra você. Pra começar, não é tão simples, tá? O Nobel não se pede, não se compra e não se negocia. Ele segue um processo bem rígido, criado inclusive no testamento do Alfred Nobel, né? O inventor da dinamite e também inventor do prêmio, que ele já criou meio que pra se redimir, porque a sua invenção trouxe muito mais guerras do que paz, né? Todo ano, parlamentares, professores universitários, líderes políticos indicam centenas de nomes. Esse ano, por exemplo, foram indicados 338 pessoas, tá? Ao Prêmio Nobel da Paz. Depois disso, tem um comitê de 5 membros nomeados pelo parlamento da Noruega, que é onde acontece a premiação, fazem uma triagem, pedem relatórios de especialistas do mundo inteiro e votam até chegar num vencedor, agora em outubro. O Trump, voltando pra ele, insiste que já resolveu 10 conflitos diferentes. Isso contando as guerras que, segundo ele, não começaram por sua causa. Ele evitou guerra que até nem aconteceu, segundo ele. Alguns aliados dele reforçam, tá? Inclusive o primeiro-ministro do Camboja disse que indicou o Trump para esse prêmio, né? Mas a verdade é que o prazo para as nomeações do Nobel 2025 terminará em janeiro. Então mesmo que ele resolva hoje alguma guerra no mundo, já só entra pro radar em 2026. E tem outro detalhe, tá? Os jurados lá não gostam do Trump. Os caras já falaram, já publicamente, que acham que ele contribui muito mais pro conflito e pra divergência do que, de fato, para a paz. Então, assim, é mais fácil convencer o Putin do que alguns noruegueses desconfiados. O Nobel do Trump não deve estar tão próximo assim. Nos últimos anos, um tipo de sobrevivência vem crescendo, a sombra do Vale do Silício. Como não? É claro que essa galera tá nos Estados Unidos, o país mundial das teorias conspiratórias. Porque os caras não estão se preparando para desastre natural ou guerras nucleares, mas para o apocalipse da inteligência artificial. Os chamados preppers digitais do apocalipse da IA já não estão só debatendo na internet, tá? Eles já estão transformando as suas crenças em ações concretas, em alguns casos, até em negócio. Tem um movimento prático visível que se manifesta em diferentes frentes, tá? De um lado tem os abrigos biológicos, que são tendas pressurizadas com filtro para respirar, barril de água potável e alimentos não perecíveis suficientes para alguns anos. É a galera do faça você mesmo. O cara compra um kit na internet, monta no fundo do seu quintal ali uma tenda para poder viver em segurança, sem a ameaça das doenças que as IAs vão criar para eliminar os seres humanos. E tem outra galera. Tem a mudança de prioridades financeiras. Olha que loucura, tem pesquisadores e consultores que pararam de guardar dinheiro convencidos de que o futuro distante não vai nem existir. Em vez disso, eles gastam agora. Alguns estão comprando terrenos isolados, no meio do nada nos Estados Unidos. E outros já estão gastando de maneira imediata, porque acham que vai acontecer amanhã esse desastre aí. Estão viajando, torrando dinheiro e vivendo como se estivessem numa contagem regressiva. E tem também o mercado de consultoria em resiliência, que é voltado a empresas e indivíduos de alto patrimônio. Esse serviço que eles prestam vai desde montar os planos de contingência para as empresas, né, até organizar verdadeiros santuários de sobrevivência em lugares estratégicos do planeta. Cara, vê como o troço tem desdobramento, né? Desde os caras que fazem no fundo do quintal sua proteção até os que ganham dinheiro com isso. Ou seja, a prática vai do bunker físico à mudança de comportamento social. É uma preparação que mistura tecnologia, dinheiro e filosofia, mas que no fundo revela o mesmo impulso dos velhos sobrevivencialistas da Guerra Fria. Agir
para sentir que se tem algum controle diante de uma ameaça que, racionalmente, pode ser impossível de deter. A gente tá sempre tentando controlar tudo, inclusive o jeito que a gente vai morrer. Pra fechar aqui, ó, em julho, o total devido por quem tá inadimplente no Rio Grande do Sul ultrapassou os 25 bilhões de reais. O levantamento é da Serasa Experian, que também fez os recortes por cidade. Eu tenho aqui o top 5 das cidades gaúchas com o maior número de devedores. Em primeiro lugar é Porto Alegre, são 550 mil inadimplentes. 41% da população da capital gaúcha deve para alguém. Em segundo lugar tem Caxias do Sul, com 34% da população inadimplente. Maior cidade da Serra Gaúcha, uma das maiores cidades do estado. Em segundo lugar. Em terceiro vem Canoas, que tem a maior porcentagem de pessoas que devem. São 43% da população com as contas atrasadas. Proporcionalmente é a cidade que mais deve no Rio Grande do Sul. Em quarto lugar vem Pelotas, na região sul do estado, com 35% da população de 114 mil inadimplentes. E por último é Santa Maria, no centro do estado, que tem uma população estimada de 287 mil e 98 mil inadimplentes, cerca de 34% dessa população. Então, galera, sabe que Serasa busca o cara, né? Com poucas coisas que levam mesmo. Uma delas é dever. Então, sugiro que você organize as suas contas, porque assim, no final do dia, ser rico é gastar menos do que se ganha. Muito bem, esse foi o Refil. Você curte o programa no YouTube, no Spotify e no Instagram, onde tem cortes diários. @RefilPodcast no Instagram. Segue lá, me ajuda, agradeço, fico feliz, Deus te abençoe, muito obrigado. Também tem o YouTube para você se inscrever, dar um like, ativar o sininho das notificações. O canal tá crescendo devagar, mas eu tô muito feliz de estar postando lá porque tá em vídeo em HD, você pode me ver. E também no Spotify, onde você segue, compartilha e dá uma nota. Pode inclusive comentar. Eu leio todos os comentários, converso com algumas pessoas por ali, dou like em todo mundo. Então, siga a Refil. Mantenha-se cheio de assunto, bem informado e com bastante coisa para contar no grupo da família. Amanhã eu tô de volta, 6 da manhã, horário de sempre.